Tem alguém feliz com Jesus nesta noite? Então, olha para quem está do teu lado, por gentileza, e diga para ele: Deus, você não falou, diga com força: Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. O capítulo é o de número 10. Glória a Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 3. Os irmãos acharam, amém? Glória a Deus. Convido a igreja, se coloque em pé em nome de Jesus, em reverência à palavra do Senhor. Nós façamos a leitura e os irmãos podem tomar um assento novamente. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 3, nos diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E eu vou repetir a leitura do 3 e o 4. Porque andamos na carne, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Toma o teu assento, glorificando o nome do nosso Deus. Amada igreja, noiva do Cordeiro, o Espírito Santo falava ao meu coração, e esta mensagem há alguns dias que o Senhor vem falando ao meu coração dentro do texto de Coríntios, capítulo de número 10. Alguns dias atrás estive ministrando com alguns amigos na cidade de Guaratinguetá, e enquanto lá estive, o Espírito Santo me fez entender o quanto nós, como igreja, Danilo, estamos recuando em relação àquela autoridade que nos foi outorgada pelo próprio Espírito do Senhor, que desceu sobre nós e autorizou, e eu vou repetir de novo, autorizou a igreja a exercer aquilo que Deus, pelo seu Espírito, revelou na igreja. E o Senhor me fez entender o quanto a nossa geração está sendo amedrontada, e o quanto está retrocedendo diante de ataques espirituais. Mas nesta noite a minha oração é para que o Espírito do Senhor fale, não apenas aos teus ouvidos, mas que o doce e meigo Espírito pegue as palavras que nesta noite forem ditas e já foram ditas aqui, e transporte essas palavras para dentro do nosso espírito, e que lá dentro haja uma explosão de glória, para que nós entendamos de uma vez por todas, que o Senhor não nos chamou para vivermos como cauda, arrastando pelo chão, mas o Senhor chamou a igreja e constituiu a igreja como o seu sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, que tem sobre esta terra, e eu repito, que tem sobre esta terra a autoridade diretamente do céu sobre nós. Certa feita, alguém disse para Billy Graham: você é muito popular e muito conhecido, não só nos Estados Unidos da América, mas em todo o mundo. Por que você não se candidata ao presidente dos Estados Unidos, uma das grandes potências deste mundo? Então, a resposta de Billy Graham foi: eu não posso me rebaixar, porque eu já sou representante de um reino espiritual na terra, o reino do meu Deus. E é isso que nós precisamos entender. A igreja foi chamada e vocacionada pelo próprio Deus para viver de vitória em vitória, entendendo que esta igreja não foi constituída sobre a filosofia de homens, mas que esta igreja foi construída sobre o alicerce de uma rocha inabalável, pela qual Jesus disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Será que eu estou pregando para a igreja certa aqui nesta noite?
eu não prego para tradicionais. Se eu estivesse pregando para presbiterianos, batistas, que eu amo muito ouvir, eu até entenderia, mas nesta noite eu prego para pentecostais, descendentes aqui de homens que eram cheios do Espírito Santo, que pregavam a palavra, e a igreja era fervorosa. A igreja entendia a autoridade que tinha e adorava o Deus que é eterno, e porque entendia que enquanto a igreja adora, enquanto a igreja prega, enquanto a igreja canta, enquanto o culto se dinamiza aqui, enquanto essa dinâmica do culto acontece, o Espírito do Senhor se move sobre nós, derramando autoridade e graça. Glória a Deus. Amada igreja do Senhor, irmãos, ao olhar para o texto de Coríntios, capítulo de número 10, se faz necessário eu entrar para dentro do contexto bíblico e me contextualizar aquilo, é o ambiente geográfico, o ambiente social, aonde Paulo ele está agora escrevendo para uma igreja que estava então na cidade chamada Corinto. É bem verdade que a cidade de Corinto, uma cidade tão populosa, destruída há 143 a.C., mas posteriormente reconstruída. A história diz que essa cidade ela vai se tornar uma das maiores referências neste tempo, no primeiro século. Quem estuda e quem conhece a história de Corinto era uma das mais importantes daquele mundo dominado pela visão e pela cultura helenística. Pelo motivo de estar lado a lado a Atenas, a grande capital ou o grande centro da intelectualidade do mundo antigo, Corinto, assim como também Atenas e outras que circulavam em volta de si, eram cidades totalmente famosas. Há quem diga que esta cidade, Rodrigo, ela tinha para mais de 100 mil habitantes. Era uma grande, imensa cidade ali em Corinto. E Corinto, chamada da cidade cosmopolita, pois ali passava pessoas de todas as nações. É nesse lugar que Paulo vai pregar. Mas o estado social e espiritual daquele lugar, o ambiente espiritual daquele lugar era dominado por demônios, era dominado por espíritos desencarnados. Havia um reino das trevas que imperava naquele lugar. Havia um reino de poder das trevas que tentava dominar e dominava aquele povo daquele lugar. A grande Acrópole, na parte mais alta da cidade de Corinto, estava o grande templo da deusa do amor, da deusa Afrodite, adorada por muitas pessoas de tantas nações. A adoração feita naquele templo, um templo grande, suntuoso, na parte mais alta da cidade, em seu destaque. O templo era tão suntuoso que chegou a ser considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Imagina o tamanho do templo, aonde as sacerdotisas que trabalhavam naquele lugar eram 1000 prostitutas, que viviam ali em uma adoração, em rituais, a este tal Deus do amor, que na verdade era o Deus da libertinagem, segundo a visão helenística, aonde passavam de promiscuidade e mais promiscuidade, aonde passavam de sexo livre, onde passavam de pecados, lascívia, sensualidade e tudo o que se imaginava passava dentro daquele lugar. Por quê? Porque o império das trevas dominava a cidade de Corinto. Beto, se nós formos e se transportarmos para dentro daquele lugar, só existe domínio de demônios, só existe domínio de trevas naquele lugar. Todo tipo de pecado se proliferava por todos os lugares, até o dia em que o Espírito do Senhor toma a vida de um menino que nasceu em Tarso, por nome Saulo. Por um tempo foi perseguidor da igreja, cresceu, discipulou-se, cresceu entre os maiores doutores de seu tempo, aprendeu aos pés do grande doutor de seu tempo, chamado Gamaliel, formado na cultura judaica, advogado por excelência, conhecia a jurisdição romana e também judaica, alguém que conhecia as 613 leis catalogadas no livro dos judeus. É esse homem que se levanta com grande autoridade para destruir a igreja, mas em Atos capítulo 9, o Espírito do meu Cristo se coloca no caminho de Saulo e diz: Saulo,
Até hoje você tentou destruir a minha igreja. A partir de hoje eu vou te usar para reconstruir igrejas, para levantar e discipular o meu povo. Aí se levanta um dos maiores apóstolos da Bíblia Sagrada, o apóstolo da incircuncisão. Se os demais, inclusive Pedro, ficava preso ao seu mundinho entre os da circuncisão, o Espírito olhou para Paulo e disse a Paulo, lá no capítulo de número 13 de Atos dos Apóstolos, o Espírito desceu na Antioquia da Síria e disse: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Saulo começa as suas viagens missionárias. Na sua primeira viagem missionária, após ser apartado pelo Espírito do Senhor, Saulo, ele vai em direção à província da Galácia, entra em Derbe, em Listra, em Icônio, entra em Antioquia da Psídia e pega por todos os lugares. Paulo era um missionário por vocação. No seu coração ardia o sentimento missionário, no seu coração ardia a vontade, o desejo, no seu coração ardia então ali o anseio em pregar o evangelho, não somente ao seu povo, mas também ir às nações e falar do Cristo que o trouxe para o reino do Deus que é eterno. E Saulo, ele vai pregando ali, e a sensibilidade do apóstolo é tão grande, a sensibilidade dele entender a voz do Espírito é tão grande, que seus irmãos abrirem o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, os irmãos vão ver que o Espírito do Senhor testifica no ouvido de Paulo, quando ele pensa em ir para Mísia, ou até mesmo para Bitínia, e diz para ele, e impede Paulo para ir para aquele lugar. Todavia a Bíblia diz que Paulo, ele estava então ali em um lugar fazendo a obra missionária. O Espírito do Senhor veio a Paulo em visão, pastor Samuel, e disse para Paulo, ou melhor, não disse a Paulo, mas Paulo em uma visão, ele viu que um homem da Macedônia dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Por quê? Porque a sensibilidade do ouvido de Paulo, ele conseguia ouvir o gemido dos povos, ele conseguia ouvir o gemido das almas, ele conseguia ouvir o gemido de alguém que clamava. Oxalá que o Espírito do Senhor faça isso ao nosso tempo, comece a trazer sensibilidade para os nossos ouvidos, para que quando colocarmos as nossas cabeças no travesseiro, o Senhor comece a nos mostrar a voz e nos faça ouvir a voz de povos que choram, de pessoas que clamam, e às vezes não muito longe, às vezes do nosso lado, às vezes um samaritano que caiu, e a gente, como levita, como sacerdote, já está arrumado para o culto e não tem tempo para ouvir um surgindo da vida. Que o Espírito de Deus nos desperte como a chama missionária, e que o Espírito de Deus nos sensibilize pela obra evangelística do Senhor, assim como era o coração do apóstolo Paulo. Agora me serve, quando Paulo entra na cidade de Corinto, uma cidade populosa, uma cidade cosmopolita, uma cidade onde pessoas de todas as nações passavam por ali, uma das grandes metrópoles daquele tempo, onde imperava os espíritos demoníacos. Quando Paulo entra na cidade de Corinto, não agora dominado, ou pelo menos não agora falando de discursos filosóficos, mas sob a autoridade do Espírito do Senhor. Pastor Luiz Cláudio, quando Paulo entra naquele lugar, a Bíblia diz que Paulo fica naquele ambiente, se não me falha a memória, Atos capítulo 18, verso de número 11, a Bíblia diz que Paulo, ele fica naquele lugar por 1 ano e 6 meses, por 1 ano e 6 meses, Atos 18, verso 11, é isso mesmo? Paulo fica durante 1 ano e 6 meses, pregando naquele lugar. A Bíblia diz que várias perseguições vêm sobre o apóstolo, mas o Espírito veio a Paulo e falou: Paulo, não temas, mas fale e não te cales. Era o Espírito, Rodrigo, falando no coração de Paulo: não seja frouxo.
É o Espírito falando no coração de Paulo: não abaixa a cabeça, não seja um obreiro frouxo, não seja um obreiro calça frouxa. O que eu colocar na tua boca para falar, fala com autoridade, porque eu te autorizei para isso, Paulo. E Paulo, ele começa a pregar, e a Bíblia diz que naquele lugar os espíritos malignos que ali se estabeleceram tiveram que bater em retirada, porque se tem uma coisa que repreende demônio, é o poder da cruz. Eu vou repetir se você não entendeu: se tem uma coisa que expulsa demônio, é o poder do nome de Jesus, e é o poder da mensagem do Calvário. O diabo sabe que a cruz é o lugar aonde Cristo determinou a vitória da igreja. Alguém me diz: Satanás tentou até o último momento matar Jesus. Eu digo, é mentira. O diabo ficou feliz quando Jesus estava na cruz morto. É mentira. O diabo estava apavorado. Eu provo na Bíblia. Os homens passaram dizendo: tu não é Cristo, desce daí, salva a ti mesmo. O ladrão da esquerda olhou para ele: tu não és Cristo, não é Filho de Deus, desce da cruz e salva a ti mesmo. Sabe o que eles estavam dizendo? Larga a mão do propósito. É o diabo na boca dele dizendo: larga a mão do propósito. Jesus, ouvindo aquelas palavras, eu imagino Jesus dizendo: se eu descer da cruz, realmente eu salvo a mim mesmo, mas eu não vim para esse propósito, e não é a voz do diabo que vai me tirar do propósito que eu vim. Eu estou preso à obediência ao meu Pai. Eu permanecerei na cruz, mas com a minha igreja eu levarei comigo. O diabo sabe que na cruz o Senhor determinou a vitória da igreja. Eu venho aqui na autoridade do nome de Jesus dizer: o Senhor não te chamou para viver de cabeça baixa. O Senhor não te chamou para baixar a cabeça para o mundo e achar que é o mundo que determina o que nós devemos fazer. Não, o Senhor vocacionou a igreja e nos vocacionou para a vitória. Aleluia, aleluia. O Senhor vocacionou a igreja para a vitória. Se nós olharmos para a igreja de Corinto, nós vamos analisar e ver. Já tivemos aqui seleções de aulas sobre a igreja de Corinto, uma das igrejas mais fervorosas no Espírito que tem no Novo Testamento, uma das igrejas mais pentecostais que nós temos no Novo Testamento. Diácono Danilo, uma igreja que Paulo olhava e dizia: nenhum dom vos falta. Uma igreja que Paulo olhava e dizia: nenhum dom vos falta. Se aqui fosse a igreja de Corinto, eu olharia para o Rodrigo e veria ele como um profeta. Olharia para a irmã Cileia e viria aqui a irmã Cileia com o dom das revelações de Deus. Olharia aqui para o Danilo e teria ali um mestre. Olharia aqui pelo púlpito e teria profeta, teria doutor, teria pessoas usando em visões, revelação, cura divina. Aonde quem entrasse na igreja de Corinto ia saber: tinha profeta para todo lado, tinha pessoas profetizando para todo lado, tinha uma igreja avivada, poderosa, fervorosa no Espírito. Só que uma igreja que entrou por caminhos perigosos quando se diz respeito às revelações dos dons espirituais. Só que não é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite, porque quem frequenta os cultos de ensino sabem e já tiveram aula aqui com o pastor. O que eu quero falar nesta noite é que esta igreja, ela entendeu que o poder que emanava da cruz dava a ela uma autoridade jamais vista. O que o Espírito do Senhor vem gritando no coração da igreja brasileira é que a igreja precisa voltar a entender que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O que a igreja brasileira está precisando voltar a entender é que o Espírito nos vocacionou e nos chamou para uma missão única. Antes do arrebatamento, eu vou falar de novo, antes do arrebatamento da igreja, o Espírito quer usar pessoas para uma grande salvação de almas. Não importa onde seja, não importa como seja. E eu já disse isso em várias tribunas e vou falar de novo. O meu Deus é um Deus que nesses últimos tempos está olhando
olhando para a igreja brasileira, e sabe o que o meu Deus está vendo? O Senhor está vendo um sacerdócio corrupto, como era o de Eli, como era o de Ofni e Finéias. E sabe o que o meu Deus anda fazendo por aí? Matando Ofni, matando Finéias, matando a casa de Eli, extirpando da terra e levantando Samuel para a sua glória. Sabe o que eu tenho nesta noite para dizer aqui? Eu tenho para dizer que o Espírito Santo, antes do arrebatamento, ele não quer e ele não chama pessoas para andar engravatadinho por aí, achando ser o pico das galáxias. Não, o meu Deus, nesses últimos tempos, sabe quem ele está procurando? São pessoas anônimas, que não têm nome, a sua vida não está nas luzes da ribalta, mas são pessoas que quando saem dessas portas para fora, conseguem enxergar gritos, e conseguem ouvir o grito de almas que clamam, que gritam, e conseguem ir lá e mostrar a elas: o meu Cristo é poderoso para salvar, o meu Cristo é poderoso para transformar. É isso que o meu Deus quer fazer no meio da nossa geração. Ele quer levantar uma geração de força, que entende a autoridade que tem, que entende qual é a autoridade que foi autorizada pelo Espírito Santo a nós. E guarda o que eu vou dizer: Jesus vai abater muito grande aí, e vai levantar anônimos sim para fazer a obra. O Senhor não precisa de homens capacitados para nada. Se vocês traçarem um estado psicológico de todos os discípulos que Jesus chamou, vocês com certeza olhariam para Jesus e diziam: Jesus não é um bom gestor, Jesus não é um bom administrador, só escolheu pessoas contraditórias para trabalhar com ele, só escolheu pessoas totalmente diferentes para trabalhar com ele. Quando eu olho para o texto de Coríntios, quando eu olho para o capítulo de número 10, eu começo a entender algo interessante. O apóstolo Paulo vai escrever à igreja e vai falar aos irmãos: irmãos, entendam, nós, mesmo que andando na carne, nós não limitamos segundo a carne, muito pelo contrário. E Paulo escreve à igreja, sabe por quê? Porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são espirituais, poderosas em Deus, para a destruição da fortaleza. Sabe o que é fortalezas? São impérios fortemente levantados, pela qual nenhum outro exército inimigo pode entrar. Exército, fortaleza, Cálita, eram lugares com muitas fortificações, com muros tão grandes e tão violentos, que se construía casas em cima dos muros. Isso era as fortalezas. Mas daí vem o apóstolo Paulo dizer à igreja: as armas que o Senhor confiou ao seu povo, elas não são carnais, elas são espirituais, a ponto de até destruir fortalezas. Quando Jesus, eu me lembro nesse momento, dentro da passagem bíblica, quando Jesus ele está naquele mar com os seus discípulos, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor olha para os discípulos e diz: vamos para outra banda. Eles, sem entender, pegaram no barco e foram indo. Jesus foi para o porão e começou então a dormir. Os discípulos então se depararam com a tempestade, uma tempestade então que começou então a quase destruir o barco. Olharam para Jesus, chamaram Jesus, e a história é linda, os irmãos conhecem. Olharam para Jesus e disseram: Jesus, o barco vai afundar. Jesus olhou e disse: homens de pouca fé, vento, acalma-te, mar, aquieta-te, tudo se ouve, bonança. Eles olharam e disseram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu imagino naquele tempo eles olhando para Jesus e dizendo para Jesus: Jesus, o Senhor é muito poderoso, o Senhor acalmou o vento, o Senhor acalmou o mar. Eu imagino Jesus dentro de si dizendo: se vocês olham o meu poder a partir desta perspectiva, vocês vão ver daqui a pouquinho o que é que eu vou acalmar. Aqui vocês estão vendo eu acalmar o mar e o vento. Jesus percorreu mais um tempo, mais um período, e ele passou a outra banda. A outra banda do mar, sabe o que tinha lá? A outra banda do mar era a terra dos gadarenos.
Jesus entrou em um lugar chamado Gadara, um ambiente que na verdade não era somente uma cidade, era uma província. A Bíblia chama de Decápolis, a palavra deca, 10, polis, cidade, uma junção de 10 cidades. Jesus chega em Decápolis, e a Bíblia não diz que Jesus entrou em Decápolis. Sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus saindo fora do barco, pastor. Tem Marcos isso, Jesus saindo fora do barco. A Bíblia diz que um endemoniado, que vivia dia, noite, pelos montes, gritando, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras, andando nu, sem juízo. Os homens, Rodrigo, pegaram esse rapaz, colocaram nele correntes, mas os demônios que havia, um domínio que havia naquele lugar era tão grande, que os demônios faziam com que uma força sobre-humana quebrasse os aguilhões pela qual eles prendiam aquele rapaz. Por quê? Porque um espírito maligno, Giovanni, prendia, dominava aquele ambiente. Os espíritos malignos prenderam aquele rapaz, de maneira que quando Jesus olhou para ele e disse: qual é o teu nome? O rapaz estava tão possuído de demônios, que quem respondeu não foi o rapaz, quem respondeu foi a legião, foi os demônios. Disseram: aqui quem é? Somos a legião. Por quê? Porque somos muitos. Sabe o que é uma legião, Rodrigo? A legião, naquele tempo, uma legião romana, era uma compostura militar que havia dentro da organização militar dos romanos. Uma legião era uma composição de 12.000 soldados. Quando aqueles demônios dizem somos legião, eram milhares de demônios que ali estavam. E perceba qual é a linguagem que a Bíblia usa. A Bíblia chama esta grande quantidade de demônios de legião. Por quê? Fazendo referência a uma das grandes forças militares dos romanos. Uma legião. Quando uma legião de romanos entrava em um território, devastava tudo que tinha. Ninguém conseguia parar uma legião de soldados romanos. Danilo, era uma força militar muito forte. O que dominava naquele lugar, o império que dominava naquele lugar, era um império aonde espíritos destruidores estavam destruindo o ambiente e principalmente destruindo a vida de um homem. Quem olhasse para ele dizia: não existe possibilidade nem de chegar perto. A Bíblia Sagrada diz que Jesus ele desce do barco. Quando Jesus, pastor, desce do barco, e eu vou repetir de novo, a Bíblia não diz que Jesus entrou para dentro da cidade. A Bíblia diz que Jesus apenas desceu do barco. Está em Marcos. Jesus desceu do barco quando Jesus pôs o pé na areia. Aleluia. Quando Jesus pôs o pé na areia, se até aquele tempo quem dominava ali eram os demônios, se até aquele tempo quem imperava ali eram espíritos destruidores, quando Jesus colocou o pé na areia, o reino de Deus pisou dentro de Gadara. Quando Jesus pisou na areia, a Bíblia diz que aquele homem vem correndo, e o demônio que não deixava ninguém prendê-lo com cadeias, ele se prostra. A Bíblia diz que ele se prostra e ele vai falar alguma coisa para Jesus. Sabe o que ele vai dizer para Jesus? Não nos expulse de Gadara. Foi isso que o diabo disse para Jesus? Não nos expulse dessa cidade. Foi isso que os espíritos malignos disseram para Jesus? Não. Não nos expulse dessa, Monique, não expulse dessa província. O diabo sabia que quando o meu Cristo pisou naquele lugar, quando ele olhou para o meu Cristo, ele via pelo lado de fora apenas uma compostura humana, assim como qualquer outro judeu, Rodrigo. Quando ele olhou para aquele homem, não sei se com barba ou sem barba, eu não sei que com cabelo grande ou com cabelo curto, eu não sei que com uma veste semelhante àquelas que os judeus usavam naquele tempo, eu não sei a maneira, só que quando ele olhou para Jesus pelo lado de fora, Danilo, ele viu um homem assim como eu e você,
Só que quando os demônios olharam para dentro, sabe o que eles viram? Eles viram a autoridade do Deus Todo-Poderoso, que sustenta o universo com o poder da sua palavra, e que pelo poder da sua palavra faz com que todas as coisas subsistem. Quando os demônios olharam para dentro dele, sabe o que os demônios viram? Uma autoridade divina, uma autoridade do céu. Quando os demônios olharam para dentro dele e enxergaram o reino de Deus sendo carregado por Cristo, e sabe o que os demônios fizeram? Se prostraram. Eu quero nesta noite profetizar sobre a igreja de Cristo. É isso que o meu Deus quer fazer comigo e com você. O meu Deus quer colocar tanta autoridade na minha e na sua vida. Levante uma das suas mãos, só quem crê. Quem não crê, em nome de Deus, não levanta a mão, pelo amor de Deus. Mas se você crê, levanta uma das suas mãos, porque eu quero aqui, na autoridade da palavra, transmitir uma palavra profética sobre a sua vida. Que meu Deus nos enche de tanta autoridade, de tanta ousadia e de tanto atrevimento, que os demônios, quando olharem para você, não vai enxergar apenas uma compostura humana. Quando olharem para você, não vai enxergar apenas um homem e uma mulher. Quando olhar para você, vai ver que o Espírito de Cristo está em você. Vai olhar para você e enxergar que a unção de Deus está em você, e que o poder da palavra autorizada, o poder da autoridade do Espírito está sobre a sua vida. Tem alguém que acredita nesta palavra? Então, pelo amor de Deus, dê um grito de glória ao nome de Deus, que merece toda a glória. É isso que o meu Deus quer fazer. É isso que o meu Deus quer fazer comigo e com você. Uma geração frouxa, que quando o demônio cai, sai tudo gente correndo. Pastor, um dia eu estava no culto, o rapaz manifestou babando no chão. O que teve de obreiro correndo? Sabe o que é isso? É obreiro covarde, é homem sem autoridade, sem unção, tem medo de macumbeiro, medo de feiticeiro, medo de macumba. Ei, o Senhor te deu autoridade para pisar na cabeça da serpente. O meu Deus te deu autoridade para pisar na cabeça do diabo. Eu tenho aqui uma palavra nesta noite. O Senhor quer derramar autoridade sobre a tua vida e te mostrar que você não é qualquer um. Você tem autoridade e que você tem a unção do Espírito sobre a tua vida. Por quê? Porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. E se você entender aqui nesta noite essa palavra, entender que nas tuas mãos você tem autoridade, tem unção e tem armadura suficiente para colocar o inferno inteiro no chão, sai da frente, Satanás. Sim, ou o capeta sai, ou a igreja passa por cima, porque a autoridade foi dada ao povo de Deus. A pregação do Evangelho não pode parar. E o Senhor não vai usar uma geração frouxa. Não vai. Não vai. O Senhor não vai levantar, o Senhor não vai usar uma geração que se assenta numa cadeira como essa todos os domingos, ouve uma palavrinha, pensa que as palavras que são pregadas são de autoajuda, derrama 3 lágrimas, sai desta porta e fica levando uma vida lavantena, uma vida miserável, uma vida medíocre, uma vida pequena, uma vida em pecado. Uma hora está aqui, uma hora está lá fora. Aqui está levando a Deus, lá fora está levando aos demônios. Aqui está levando o Santo Espírito, lá fora está no funk. Ei, vai para o inferno e nunca vai ser usado por Deus. Só que aqueles que se assentam nesse lugar e entendem que o Espírito de Deus está aqui, e entendem que o Senhor te chamou, e entendem que o Senhor te vocacionou, o Senhor vai usar, não importa onde, não importa se são nas grandes universidades deste mundo, não importa se são entre os grandes príncipes e reis deste mundo, entre os presidentes deste mundo, ou então lá no beco, lá nos becos valados, não importa onde seja, o meu Deus vai usar a sua vida. Quando você entrar, o diabo vai se prostrar, porque vai olhar para você e entender, não é um simples homem entrando, é alguém cheio de autoridade, é alguém cheio de unção, é alguém cheio de graça. É isso que a igreja precisa entender. As almas da nossa milícia, elas não são carnais. As armas da nossa milícia, elas não são carnais. Eu vou falar para você da glória. As armas da nossa milícia, elas não são carnais. Aleluia. Aleluia. Ela quebra toda a altivez. Aleluia. Aleluia. Arabacando e avassuru me calamanaya.
A igreja tem retrocedido muito em relação à adoração, em busca a Deus, em autoridade para falar. Eu já vi, Daniel, demônio manifestar em rodoviária. Eu estava pregando não sei aonde, estava vindo para a cruz, já estava vindo direto para culto aqui. Fiquei para lá, estive pregando, se não me falha a memória, em Guaratinguetá. Passei na rodoviária, fui na casa da minha irmã na cidade de Aparecida, depois passei na rodoviária para voltar embora, e já estava tudo arrumado para o culto. O demônio falou na boca do rapaz, no meio de todo mundo naquele lugar. Falou até das orações que nós estávamos fazendo noite, 2 dias atrás. Os espíritos malignos tentam nos intimidar de todas as maneiras, e a questão não é aqui, porque enquanto nós estamos aqui, nós estamos dando glória, estamos adorando. O negócio é quando sai dessas portas para fora. Tem muita gente sendo afrontado por espíritos malignos e abaixando a cabeça, com medo de macumbeiro, com medo de feitiçaria, com medo de olho gordo. Crente, pelo amor de Deus, cria vergonha na cara e entenda: o sangue de Jesus ainda tem poder. O sangue do meu Cristo ainda está sobre a igreja, e a autoridade do Espírito ainda está sobre a igreja. O demônio manifestou, ele tem que sair, não tem outro caminho. O paralítico entrou, ele tem que saber que o meu Deus é um Deus que cura. Você vive o que você prega? Um dia eu fui orar para um rapaz, e o rapaz, pastor Luiz Cláudio, ele estava na cadeira de rodas. Eu olhei para ele e disse: você crê que o meu Deus te cura? Eu estava com vários irmãos. Você crê que o meu Deus te cura? Os irmãos ficaram atrás de mim com aquela cara desconfiada, que crente fala que Jesus cura, que Jesus faz, mas na hora de ver ali mesmo, é só o sangue de Jesus para ter misericórdia de alguns crentes. Ele falou para mim: eu creio. Eu disse: eu vou orar por você. Então meu Deus vai fazer um milagre na sua vida. Nós oramos por aquele rapaz. Eu coloquei minhas mãos e disse: é a tua palavra. E eu sou meio ousado ainda. Sabe quando aqueles 5 minutos de loucura na gente? Eu peguei a Bíblia, levantei ela para cima e disse: Deus, não é o que foi, é a tua palavra. E a tua palavra diz: colocarão as mãos sobre os enfermos, em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, pegarão nas serpentes e pisarão nos escorpiões, e se beber coisas mortíferas não lhe fará dano algum. É a tua palavra, não é eu. No nome e na autoridade do nome de Jesus, Senhor, faz este homem levantar. Os nervos atrofiados, os ossos todos trancafiados. Nós tentamos levantar ele da cadeira de roda, ele estava totalmente travado. As pessoas davam banho nele, arrastando ele. Eu disse: Espírito de Deus, toca na vida deste homem. Espírito de Deus, toca na vida deste homem. É na autoridade do nome de Jesus que eu oro. Rodrigo, sabe o que aconteceu? Eu orei por ele e falei: levanta em nome de Jesus. E crente, ainda mais eu que sou jovem, né, meio doido às vezes, os nossos lados emotivos quase que explode. E ainda mais eu que sou temperamental. Já usei logo a frase de Pedro: levanta e anda. O rapaz tentou, travado, não andou. Eu falei: Senhor, eu orei, não foi no meu nome, foi no nome do Senhor. Levanta! O rapaz não levantou. Eu peguei e fui embora com os demais irmãos. Uma semana depois a gente voltou no mesmo lugar. E ele só ficava sentado no mesmo lugar. Eu cheguei, e ele era animado. Quando ele via a nossa voz, ele já gritava. O irmão chegou. Quando ele via minha voz, eu sou brincalhão, quem sabe, quem me conhece sabe. Eu chego brincando com todo mundo, abraço todo mundo, não tenho dificuldade com isso. Eu cheguei brincando logo na porta. Quando eu cheguei naquele lugar, quando eu fui entrando, a mãe dele disse: entra. Quando eu fui entrando, ele disse: o irmão chegou.
e saiu andando para o meio da sala. Eu falei: Jesus de Nazaré, o que é isso? Aquela mulher olhou para mim e disse: Juan, na semana passada você orou aqui. Quando você saiu, ele começou a forçar, arrastando para todo lado. Ele não orou, eu vou andar. Ele foi arrastando, puxando para o armário. Sabe o que aconteceu? Os nervos que estavam entrancafiados começaram a voltar para o lugar. Aquilo que estava travando os ossos daquele homem foi voltando para o lugar. Sabe o que aconteceu? Aquele homem se colocou em pé para a glória de Deus. O homem se colocou de pé e me recepcionou na semana seguinte de pé, dentro da casa dele. Sabe o que é isso? É autoridade. Não seja frouxo, acredite e tenha em mente: o Deus que atuou em Atos 2 atua no meio da igreja. A autoridade que deu para Pedro, a autoridade que deu para Paulo, a autoridade que deu para os missionários, também deu para a igreja. A mulher olha para mim e diz: Juan, eu dou a foto da minha filha. Dou a foto da minha filha. Eu peguei a foto. Eu disse: irmã, a oração é para quê? Ela disse: Juan, apenas ore. Eu peguei a foto. Nós estávamos, por coincidência, nós estávamos em campanha no monte, orando no monte, com alguns amigos que eu costumo selecionar para ir comigo. E nós estávamos em campanha no monte, pastor. Durante todos os dias eu coloquei a foto daquela moça no meio da roda. Eu dobrava o meu joelho no meio do mato. Eu falava para todo mundo: irmãos, estenda a mão para cá. Nós acreditamos no milagre e na autoridade do poder do nome de Jesus. E nós orávamos. Passou-se o tempo. Esta irmã morava na cidade de Guaratinguetá. Eu saí daqui e fui para um evento dos Gideões Missionários da última hora no ginásio do Itaguará. Os irmãos que já foram lá sabem. Eu andando no meio da multidão com alguns amigos, revendo alguns amigos, conversando com um, conversando com o outro. De repente a irmã me encontrou no meio da multidão, olhou para mim e disse: Juan, eu preciso falar com você. Me chamou no canto. E eu disse: o que foi, irmã? Lembra daquela foto que eu tirei da minha filha? Meses depois. Eu disse: eu lembro. Nós oramos por ela, inclusive a foto dela está guardada na minha Bíblia até hoje. Nós continuamos orando. A campanha do monte acabou, mas todas as vezes nós continuamos orando por ela. Ela disse: então, a minha filha fez diversos exames e o médico constatou, irmã Cileia, que havia uma doença dentro do útero. Ela tinha um sonho de ser mãe, mas o médico disse para ela: esse sonho acabou porque tem uma doença no teu útero, vamos ter que fazer operações. Exames e mais exames. Eu desesperado, não falei para você a causa. Nós temos a foto dela e pedimos para vocês orarem pela minha filha. Ela voltou no médico, Rodrigo. O médico fez outros exames, colocou ele lado a lado, fez outro, colocou lado a lado. Sabe o que aconteceu? O médico até hoje está com a boca aberta desse tamanho, dizendo: o que aconteceu? O vento dela está perfeito, o útero está perfeito, não tem doença nenhuma aqui, sumiu tudo. Sabe o que é isso? É a autoridade do nome de Jesus. Quando a igreja ora, meu Deus faz. Quando a igreja clama, meu Deus faz. As armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus. Elas são poderosas em Deus. Fica de pé que eu quero orar por você. Aleluia. O Espírito do Senhor me fez vivenciar muitas coisas. E é por isso que algumas vezes me perguntam por que eu sou tão explosivo quando eu entro num culto. Por que eu grito glória? Eu grito mesmo, sou pentecostal até o tutano dos meus ossos. Grito glória, pulo. E se o Espírito falar no meu coração, eu salto e saio correndo mesmo. Eu vi, Danilo, eu entrei dentro do presídio Tremembé, regime fechado, pregando para pessoas que a cara deles, o rosto deles passaram na Record. Pessoas homicidas, assassinos. Um amigo meu chamou eu e disse: Luan, vamos comigo lá. Demorei quase 1 ano para conseguir a minha carteira para entrar lá dentro. Entrei dentro do presídio, e quando eu cheguei lá dentro, me deram 20 minutos para pregar. E eu preguei a mensagem que eu mais gosto de pregar, que eu acho que já preguei umas 30, 40 vezes: Jesus no Getsemane. Enquanto eu pregava, eu via presos que veio se jogando na frente, gritava, outros batiam na parede, outros derramando lágrimas na frente, assim, ó, se jogavam enquanto a mensagem era pregada. E naquele dia o Espírito Santo falou para mim: quantas pessoas em liberdade, mas com o coração preso. Enquanto que muitos presos encontram-se na liberdade da adoração, se converteram lá dentro,
que nós entendamos, igreja do Senhor, o Espírito do Senhor permanece sobre nós. Os comércios a partir de amanhã, pastor, se fecham. A própria igreja do Senhor, instituição, amanhã se fecha. Só tem uma coisa que não se fecha: a porta do céu e a porta do reino de Deus. E o reino de Deus é carregado, sabe por quem? Por você, por mim. O reino de Deus é carregado nas nossas costas. Carregue o reino de Deus para onde você for. Pode tudo se fechar, a igreja de Cristo estará com as chaves do reino de Deus nas mãos abertas, entendendo que as armas da nossa milícia não são carnais. Feche os teus olhos e ore comigo nesta noite. Pai, nós te louvamos e nós te glorificamos na autoridade de Jesus. Pai, eu não prego, Senhor, sobre o conhecimento, Senhor meu Deus e meu Pai, conhecimento humano, não. Senhor meu Deus, o que falo nesta noite, Senhor meu Deus e meu Pai, é conforme o poder da sua palavra, e é conforme a inspiração que o teu Espírito, Senhor meu Deus, me deu, ainda antes, Senhor meu Deus, ainda antes de estar no ventre da minha mãe, ainda antes, Senhor, de ter uma forma, antes mesmo, Senhor, de ser gerado, o teu Espírito já me vocacionou, assim como também vocacionou muitos que aqui estão. Ó Pai, o seu povo não pode retroceder no que diz respeito, ó Pai, à autoridade que o Senhor outorgou sobre nós. O teu povo, ó Pai, não pode retroceder, ó Pai, no que diz respeito à autoridade que o Senhor derramou sobre nós. O teu nome ainda tem poder, o Senhor ainda levanta paralíticos, o Senhor ainda expulsa demônios, o Senhor ainda fecha centro de umbanda, centro de macumbaria, o Senhor ainda fecha terreiro, o Senhor ainda, Pai, é o Deus, ó Senhor, que expulsa a legião, que muda os ambientes sociais, Senhor, meu Deus e meu Pai, da nossa cidade. Tu és o Deus que ainda se move, ó Pai, em todos os âmbitos. Meu Deus e meu Pai, tu usaste a boca do apóstolo Paulo para falar a pobres, para falar a pequenos, mas o Senhor também levou Paulo para falar ao próprio imperador, para falar, ó Pai, entra agora.